agora vamos começar a conversar com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista, sobre um assunto que deixa muita gente amedrontada, mas que são muitos os casos também que a gente sabe que existem de aneurisma cerebral, né, doutor Leandro? São muitos casos, o número é grande e também são casos emblemáticos, são casos muitas vezes catastróficos, com risco de vida. Só para você ter uma ideia, quando você rompe um aneurisma, a chance de você falecer antes de chegar ao hospital ou nos primeiros 30 dias é de 50%. Ah, tudo então isso? tem alta mortalidade. Dos outros 50%, muitos evoluem com sequela neurológica. Então, o aneurisma é um problema de saúde pública e tem que ser mais comentado. Muita gente não sabe nem o que é, né, o aneurisma, verdade, é. qual que é a alteração. E o aneurisma é uma alteração no vaso, é uma alteração na artéria, no sangue que leva, na artéria, no vaso que leva o sangue para o cérebro. Então, a gente chama de aneurisma cerebral, mas tem aneurisma em qualquer parte. Mas o que acontece com essa artéria? A artéria é como se fosse um cano, né? Um cano que tem pressão ou uma mangueira com alta pressão, levando a água, que seria o sangue, para o cérebro. O aneurisma é uma alteração localizada. Você tem uma dilatação dessa mangueira ou um saco, uma saculação, como se fosse uma bolha nessa mangueira. Então, esse vaso ele fica mais frágil. Com o tempo, a pressão está alta, isso leva a um risco de rompimento. Então, ter um aneurisma não é um problema. O problema é que o aneurisma leva uma fragilidade no vaso, que em um belo momento pode romper, e aí você imagina o estrago. Nossa, dentro da cabeça, né, onde você tem o osso fechado, uma mangueira vazando sangue numa pressão alta. Quer dizer, as consequências são terríveis, São né? terríveis. Aumento da pressão intracraniana, sequelas neurológicas. Então é uma doença grave. O ideal seria você conseguir identificar antes de romper, ou logo que rompe, para tratar rapidamente. A gente tem uns mitos e verdades, até para a gente ver esse tempo. O que é importante para a gente conseguir, né, ter o menor número de lesões possíveis, né? Ó, um aneurisma cerebral pode nascer com a pessoa saudável. Pode sim. Não tem que ter uma doença para ter o aneurisma. Às vezes o aneurisma ele é congênito. O aneurisma pode surgir de várias coisas, de trauma, de lesões de vaso, de infecções, mas a maioria deles nasce com a pessoa, como se fosse uma malformação. O vaso já é fraco naquela região. Então, às vezes, a pessoa não tem absolutamente nada. Ela é assintomático. E um belo dia aquele vaso rompe. Eu queria chamar a atenção para essa imagem que a gente tem aqui do lado. Parece uma bexiga, né? Olha que interessante essa imagem que a Gabi colocou pra gente, onde mostra o vaso, né? Aqui. O vaso está aqui. E aqui no vaso, olha que interessante, parece uma bolha. Isso é o aneurisma. Isso aqui parece uma flacidez, né? É como se fosse uma Da flacidez, artéria. uma fraqueza na parede da artéria, que tem várias camadas. Isto aqui, a gente fala, é uma bomba relógio. Porque isso, ano a ano, o sangue vai batendo e uma hora isso pode se estourar. A gente acredita que 1 a cada 5 aneurismas sangra. Então, 4 de 5 não sangram. E a gente acredita que em torno de 3 a 5% da população tenha um desse na cabeça. De 3 a 5%? É bastante. 1 a cada 20 pessoas. Desses, 1 a cada 5 pode romper. Então, realmente, é uma coisa que tem que ser falada. E é uma doença assintomática. Então, não a pessoa traz não tem um sintoma nenhum. aviso. Né? Então, ela tem que se atentar para quando esse aneurisma distende ou quando ele tem pequeno sangramento inicial, que causa uma sintomatologia bastante característica. Bom, vamos pro próximo mito e verdade. A gente vai chegar na parte já dos sintomas e tudo, ó. Aqui, ó. Dores de cabeça crônicas e recorrentes são geralmente indicativas de aneurisma. Mito. E esse é um dos principais mitos relacionados a aneurismas cerebrais. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho dor de cabeça direto, acho que eu tenho aneurisma. O aneurisma não dá dor de cabeça crônica. Não? Ele não fica dando, vem dor e para. Nem aquela dor tipo enxaqueca, nem a dor tipo tensão muscular. Não. O aneurisma, ele dá sintoma quando ele ou encosta em alguma estrutura, pelo tamanho, e aí dá um sintoma neurológico, ou quando ele rompe. E quando ele rompe, a dor não é crônica, a dor é uma dor bem aguda. A pessoa Mas é tipo bem, aquela ferroada, assim? tipo uma pontada, uma ferroada, uma trovoada. É uma dor que a gente chama de cefaleia, dor de cabeça súbita. A pessoa está bem e, de repente, a dor que evolui até o auge em poucos segundos ou poucos minutos. A pessoa tem uma dor, geralmente, da cabeça toda, pode vomitar, pode ter rigidez de nuca, porque esse sangue ele escorre por volta do cérebro. Então, dores súbitas, elas são muito mais preocupantes do que aquelas dores que começam devagarzinho e vão ampliando. Então, a pessoa que tem enxaqueca, ela tem o mesmo risco de ter um aneurisma de alguém que não tem enxaqueca. Quer dizer, não vai ter um risco maior, né? É que às vezes, o que acontece, Kátia, é que a pessoa que tem dor de cabeça crônica, ela vai mais no médico, ela faz exame e descobre um aneurisma sem querer, que não tinha a ver com aquela... Né? Isso é bom. Ao mesmo tempo tem uma parte ruim. Quem tem enxaqueca vai muito no pronto-socorro e sempre é visto como uma enxaqueca. E às vezes ele tem uma complicação ou outra, e ninguém dá atenção, passa batido. Então é bom e é ruim. Mas pensando em aneurisma, que tipo de dor que é mais preocupante? Dor relacionada
associado à atividade física. A pessoa está segurando um peso, carregando um sofá, carregando um móvel, vê uma dor bem forte na cabeça. Essa dor é preocupante. Enxaqueca não é assim. Enxaqueca ela vem se aquecendo, né? A dor que a pessoa tem durante o ato sexual, que funciona como uma atividade física. Dor durante o orgasmo, dor durante a atividade sexual, também é um pouco preocupante. Não quer dizer que a pessoa tem um aneurisma, mas quer dizer que ela precisa ser investigada para tal. Então, dor quando você pega peso, dor na atividade sexual e dores súbitas, merece uma atenção toda especial. E de uma intensidade forte, não aquela dorzinha leve. É muito comum a pessoa ter uma pontada ou outra, às vezes tosta, pontadinha. A dor do aneurisma é uma dor geralmente muito forte, quase sempre descrita como aquela pior dor que eu já tive. Então, até é um critério, a pior dor da vida. É uma dor bem forte, que às vezes pode deixar o pescoço mais travado, pode dar náusea, pode deixar a pessoa sonolenta, mas a intensidade não é o mais importante. A característica é uma dor que vem rapidamente, mas não é que ela passa, ela vem e fica. Então é uma dor que ou surgiu numa situação preocupante, ou que surgiu rápida e se manteve. Tem que buscar ajuda médica, porque pode ter tido um sangramento meníngeo e a principal causa seria o aneurisma roto. Temos uma dúvida de telespectador, vamos ver qual é, ó. É comum jovens terem aneurisma? O aneurisma, o Thomas. O Thomas fez uma pergunta interessante. O jovem tem aneurisma também. O diagnóstico mais comum é em torno da 5ª, 6ª década. Mas tem pessoas que nascem com aneurisma, ele pode romper ou pode complicar na adolescência. Então, pessoas de qualquer idade, principalmente os aneurismas congênitos. Aqueles em forma de saco, que é que a gente chama de sacular, isso pode ter nascido com a pessoa. Então, às vezes, a gente escuta uma história trágica de um jovem, ou que é encontrado morto, ou que tem uma dor de cabeça forte, vai para o hospital e rompe o sangramento. Então, qualquer idade pode ter aneurisma. Agora, se a pessoa já nasceu com essa tendência, vamos dizer, e aí tem hipertensão, tem outros problemas de saúde, isso pode propiciar a esse aneurisma de fato romper? Com certeza. Pode. Se a pessoa tem uma alteração na parede do vaso, tudo que machuca o vaso piora a evolução do aneurisma. A pessoa que abusa do cigarro, a pessoa que é sedentária, a pessoa que tem muita pressão alta. Você imagina, se você tem uma mangueira com uma bolha, se você aumentar muito aquela pressão, a chance daquela bolha estourar é maior. Então, estresse do dia a dia, sedentarismo, tabagismo, tudo isso piora o risco de você complicar um aneurisma que nasceu com você ou até de desenvolver um aneurisma que não nasceu com você. Quem tem pressão alta descontrolada pode ter uma coisa chamada microaneurismas. A pressão é alta tanto tempo que os vasos já começam a ficar meio frouxos na sua ponta. E aí meio que vai dando essa flacidez. Ela vai ficando flácido, a gente chama isso de microaneurisma. Eles não são tão grandes, mas eles podem dar rompimento e aqueles AVCH, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, pessoas com pressão alta têm que parar e tem que controlar a pressão, diminuir o sal, perder peso. Então, tudo que machuca o vaso pode piorar a tendência ao aneurisma. Temos mais uma dúvida de telespectador. Um beijo para você, viu, Tomás? Obrigado. É da Simone Reis. Ó, é verdade que a aneurisma vem em seguida de um trauma, acidente ou estresse? Não necessariamente. Não? Então, o trauma pode provocar um aneurisma. Se for um trauma grave, acidente automobilístico, lógico, se você machucou a parede do vaso, ele pode ficar mais fragilizado. É uma coisa possível, mas é a minoria. Então, estresse também não causa aneurisma. O estresse, ele pode agravar um aneurisma que já está lá. A pessoa está estressada, a pressão aumenta, muito cortisol, muita adrenalina, mas a causa é um problema da anatomia do vaso. Ou é uma doença subjacente, ou a pessoa já tem aquela fragilidade. Quem tem histórico familiar tem um risco maior. Isso é uma coisa importante. Quem tem histórico familiar tem um risco maior. Quem tem uma doença chamada rins policísticos também tem um discreto aumento também na incidência. Porque coisas que alteram o colágeno e dão alteração que possa ter essas bolhas, podem predispor ao aneurisma. Algumas doenças reumatológicas. Por isso que para identificar o risco individual, só com o médico. Cada caso é um caso. E é bem complexo. É muito complexo. A gente tem essa coragem de trazer um assunto complexo para a televisão aberta, mas que é complexo, é. Até mesmo porque é assim que a gente consegue acabar com tantos mitos, né, sobre Porque às vezes a gente acha que a pessoa não vai compreender e não fala sobre aquele assunto. É verdade. Não, o pessoal de casa consegue entender e isso melhora o nível cultural médico. A gente fica mais protegido. Porque a gente escuta de história, né? Não sei quem rompeu um aneurisma e aí foi de alta. Ah, não investigou. Ah, ou então rompeu e não percebeu. Então a cultura sempre ajuda a população. Temos mais uma dúvida? Vamos ver, olha. Vamos embora. Eu conheço ela, mas não lembro o nome. Ela sempre segue a gente nas redes sociais. Mas tá como Vignat. Aneurisma tem a ver com AVC? Tem a ver. AVC, essa sigla quer dizer acidente vascular cerebral. Mas causado por um aneurisma ou um outro problema? Ou outro problema. Então, o AVC ele tem vários tipos. Tem o tipo isquêmico, 80%, é quando você fecha o vaso. O vaso entope.
Nada a ver com aneurisma nesse caso. Tá. Agora, o aneurisma é uma fragilidade. Ele pode estar relacionado ao AVC hemorrágico. Ele pode dar um AVC que chama hemorragia meníngia. Então, pode sim. O aneurisma, ele predispõe a ter um acidente vascular cerebral hemorrágico, por ser uma fraqueza. Agora, qualquer aneurisma? Não. Né? Cada aneurisma é de um jeito. Depende do formato, do tamanho. Uma coisa interessante, quanto maior o aneurisma, maior o risco. Aneurismas com menos de 1 centímetro, 0,8, 0,7, sangram menos. Mas chega até qual o tamanho do aneurisma? Existem aneurismas gigantes, que a gente fala, que é acima de 2,5 centímetros. Ah, é grande. Tem aneurismas que são grandes. Mas a maioria é em torno de 10 milímetros, 15 milímetros, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Abaixo de 1 centímetro, a taxa é menor. Tem que ver qual é a localização. Se ele é muito superficial ou se ele é mais profundo. Tem que ver a idade. Porque depende de quanto a pessoa vai viver. Você imagina um aneurisma com uma pessoa de 80 anos. Vamos supor que ele tem uma taxa de 1% ao ano de romper. Essa pessoa vai ter 5%, Sim. 10% de... Agora, o mesmo aneurisma que eu descubra com uma criança de 15 anos. Ele vai viver muito, né? O risco é muito maior. O risco é maior, porque 1% ao ano, ou 0,5% ao ano, é um risco inaceitável. Então, quando vocês decidem se vai só observar o aneurisma ou se você vai lá e tratar o aneurisma, depende do tamanho, do local, do formato e da idade. E também do contexto de vida, das doenças que a pessoa tem. Verdade. Bom, vamos para mais um mito verdade? Vamos chegar já nos tratamentos, hein, gente? Todo mundo que tem um aneurisma precisa de uma cirurgia cerebral. Não, então isso é um mito, né? O aneurisma vai depender da localização e do tamanho. Olha de novo outra imagem interessante. Aqui, Vamos dar uma puxada. Dentro do cérebro, é interessante que o aneurisma ele não é bem no cérebro, e sim no vaso que nutre. Olha aqui como você tem uma dilatação desta região. Então a gente vai ter que calcular caso a caso qual é o risco dessa dilatação sangrar ou não. Então, mas se o risco for menor do que o risco da cirurgia, porque também fazer uma cirurgia ou tratar, também tem um risco. Se for um aneurisma pequenininho, se for um aneurisma numa pessoa saudável ou a idade mais avançada, às vezes o médico opta por acompanhar. Agora, se é um aneurisma que já sangrou, aí geralmente tem que tratar. Se é um aneurisma grande ou em pessoas mais jovens, aí tem que discutir tratamento sim. Agora, e esse sangramento quando acontece, não dá comprometimento em áreas importantes do cérebro? Pode dar. É interessante que aqui parece que é bem dentro do cérebro, mas esses vasos, eles correm em volta e em torno do cérebro. É muito comum esse sangramento vazar e cair na meninge, ficar em volta do cérebro. Por isso que dá uma dor parecida com a meningite. É uma meningite causada pelo sangue, química. Então a pessoa tem uma dor de cabeça, geralmente da cabeça inteira. Agora, se o sangue acumular numa região, pode dar sim, alteração de fala, de movimentação, mas o mais comum não, é a pressão aumentar como um todo da cabeça, uma dor de cabeça intensa e o pescoço bem rígido, como se fosse uma meningite. Então, dor súbita com sintomas, como eu te falei, de náusea e pescoço duro, pode, além de meningite, ser uma alteração tipo um sangramento meninge. Então, a cirurgia não é para todos. Vai caso a caso. Todos, não digo todos, mas a maioria dos que romperam, ou cirurgia aberta ou embolização, que é um cateterismo para você ocluir o aneurisma. Então, a cirurgia não é para todos. Tem pessoas que estão andando por aí, sabendo ou não sabendo que tem aneurisma, e que vão morrer com ele, e não dele. Tem aneurismas que não vão romper, ou que a chance é menor do que o risco cirúrgico. Aí o médico resolve acompanhar. Bom, volto porque tem muita pergunta ainda para você falar, tem mito ou verdade. Deixa eu ver a pergunta, a próxima, do Cristoni. Após um idoso ter um aneurisma, por quanto tempo ele deve continuar fazendo uso de um antitrombólico? Volta aí, você responde pra gente. Muito bom. Olha, você vê como é bom a gente cuidar da saúde e como é boa a informação, né? É isso que ajuda a gente. Não tenha dúvida. Informação e prevenção cabe muito bem na nossa saúde, porque afinal de contas é o nosso bem mais precioso. Devemos sim fazer uma prevenção, devemos sim ouvir quem estuda para cuidar muito bem da gente. Aqui no caso do ômega 3, a ciência já prova há mais de 40 anos que todos nós, indistintamente, deveríamos ter o hábito de ingerir 3 gramas de ômega 3 todos os dias. Até mesmo para prevenir tantos transtornos. Exatamente, lá na frente. E esse hábito é como você escovar os dentes, tomar café, tomar banho. Você fazendo essa prevenção, você consegue, como graças a Deus já estamos vivendo mais, viver mais e melhor. Quando os níveis de ômega 3 baixam no nosso organismo, você começa a se sentir desmotivado, sem vontade de fazer as coisas. Xoxinho! E a ciência também explica por que isso acontece. Porque como nós nascemos com uma quantidade, com o nosso nível equilibrado, vamos consumindo e não fazemos a reposição correta, começa a baixar, você começa a se sentir assim. Imagina internamente como deve estar, né? Então, vamos fazer a coisa certa?
Aqui, o ômega 3 da Top Term te traz de volta essa disposição, essa energia, essa vitalidade, o equilíbrio interno da sua saúde. Como o da Top Term contém EPA e DHA, significa que são propriedades que também ajudam no seu colesterol, porque vai elevar o bom colesterol e reduzir o mau colesterol. Então, sinta você também os benefícios do ômega 3 da Top Term e depois conte pra gente os resultados. Se já sabe disso, só estava faltando uma mega promoção, bora pro telefone agora. Você vai ligar, vai comprar 6 frascos, vai ganhar o porta-cápsulas, mas só vai pagar em setembro. No segundo kit, 50% de desconto, tem lancheira térmica. Aposentado e pensionista, mais promoção e o frete é de graça. Tá vendo como só tá faltando você ligar para ganhar qualidade de vida? Porque o melhor produto a gente já tem, né? Sem dúvida. Gente, livre de metais pesados, isso aqui é outra garantia de qualidade. E a gente sabe que a Top Term sempre busca pra gente os melhores produtos no mundo, né? Então aproveite o seu ômega 3, 5591-8000 ou 0800 770 7900. E quanto antes você começar a cuidar de uma forma preventiva da sua saúde, melhor. Muito melhor. Obrigada. Voltando aqui, doutor Leandro Teles, olha, o Cristo me perguntou o seguinte: após um idoso ter um aneurisma, por quanto tempo ele deve continuar fazendo uso de um antitrombólico? Na verdade, essa pergunta é um pouco confusa, né? Esse termo antitrombólico é um termo que a gente acaba não usando na prática, não sei o que ele quis dizer com esse tratamento. Agora, não é que o idoso tem um aneurisma. O idoso... Não é remédio para trombose, coisas assim? Talvez ele está precisando de um anticoagulante. Aqui, lítico é quebra do trombo. Antiquebra do trombo devia ser alguma coisa que causa um coágulo. Tá esquisito esse termo. Agora, um idoso não é que ele tem o aneurisma, ele já está com o aneurisma antes, não sei se ele rompeu esse aneurisma ou se ele descobriu o aneurisma. Aí precisa ver o caso, se ele teve algum coágulo dentro do aneurisma ou não. Mas eu não consigo ajudar porque é um caso específico, né? É uma pergunta um pouco confusa. E mesmo porque, né, gente? Esse espaço aqui do Mulheres não é para diagnóstico, é para a gente se informar um pouco mais sobre as doenças e entender, porque assim, se de repente, em algum momento da vida da gente, ou a gente, ou um amigo, um parente, recebe um diagnóstico desse, a gente não se desespera. Informação nesse sentido nunca é demais, né? Sem dúvida. E a informação que a gente passa sempre é do âmbito geral, porque cada caso é um caso. Cada um vai merecer um diagnóstico e um tipo de tratamento. Então, é uma pergunta um pouco específica do caso que tem esse idoso. Esse daqui, né? Então, na verdade, o aneurisma tem que ser identificado e tem que ser tratado ou com cirurgia ou com a embolização ou acompanhado. O tratamento medicamentoso vai depender do que esse aneurisma causou, se ele sangrou, se ele trombosou. Então, acho que seria uma boa conversar com o médico que acompanha esse caso especificamente. Um beijo pra você, viu, Cristo? Obrigado. Deixa eu ver mais uma dúvida que chegou. Da Luísa Amanda. É possível manter uma vida normal após o tratamento do aneurisma? Olha que pergunta interessante, né? É possível. É possível, graças a Deus. Descobriu um aneurisma que não rompeu, tratou, a chance de ter uma vida normal é muito grande. Mas ele não retrocede, não regride? Não, você coloca um clipe, geralmente, na questão cirúrgica, ou você emboliza pelo catéter. Ele fica excluído da circulação. Tem até uma máxima em neurologia, que é aneurisma clipado, aneurisma curado. Não é tão assim. Na verdade, tem que continuar fazendo o segmento, podem surgir outros aneurismas e podem ter complicações. Mas, de modo geral, depois que você tratou o aneurisma, você pode ter uma vida muito próxima do normal, viver normalmente, lógico que visitando de tempos em tempos o seu médico. Se o aneurisma sangrou, aí depende da sequela, né? Aqueles pacientes que não faleceram e que têm sequelas, eles têm que fazer fisioterapia e pode reabilitar, voltar ao normal. Aqueles que evoluíram sem sequelas, voltam à atividade absolutamente normal. Então é uma doença passível de cura. Vamos para mais um mito, ó. O próximo qual é? Quem tem familiares com aneurisma tem um risco maior. Isso é verdade. Verdade? Isso é verdade. Então você fala assim, nossa, eu queria saber se eu tenho aneurisma ou não. Primeiro você tem que ver que os exames são exames específicos para aneurisma. Quais exames? A gente tem basicamente hoje em dia 3 exames básicos. A angiotomografia, então não é uma tomografia comum. Eu fiz uma tomografia do cérebro e não vi o aneurisma. A tomografia é para ver o cérebro, não é para ver o vaso. Para ver o vaso é a angiotomografia. A ressonância também não vê. Quem vê é a angiorressonância. Por que a ressonância não vê? Porque às vezes é tão pequenininho o aneurisma que passa batido. A ressonância do cérebro é para ver o cérebro. Ela até pode ver um aneurisma grandinho. Mas um menorzinho não. O menorzinho pode passar entre os cortes. Ela precisa receber um exame que apaga o cérebro e desenha os vasos. E o melhor exame é a arteriografia. A arteriografia ela é um catéter, tipo um cateterismo cardíaco, feito, mas é o exame mais agressivo, mais invasivo. Se a suspeita é baixa,
uma angiotomo ou uma angiorressonância já resolve. Mas todo mundo que tem vários casos na família de aneurisma tem que fazer esses exames? Existe uma recomendação que, se a pessoa tem 2 ou mais familiares, o ideal é que ela faça o exame mesmo sem sintomas. Tá. Se tem um familiar, é caso a caso, mas o risco também é aumentado. Então, quem tem familiares que tiveram aneurisma, eu acho que merece pelo menos uma consulta com um neurologista ou um neurocirurgião para ver qual que é o seu risco individual. Muitos a gente acaba fazendo até para acalmar, que a pessoa tem um caso na família, sofre, fica desesperado e depois fica com medo de ter a mesma coisa. Então, existe sim o risco genético, que é maior quanto mais familiares você tiver acometido. Mas a gente pode dizer que é uma doença hereditária? É uma doença da forma congênita com uma tendência hereditária, mas não é totalmente hereditária. Não é todo mundo que vai ter da mesma família. Muito pelo contrário, uma minoria de quem tem familiares vai ter aneurisma. Mas se eu tenho um familiar, o meu risco é maior do que você que não tem nenhum familiar. Então a gente tem que ficar mais atento, né? Eu tenho que ficar mais atento, mas não quer dizer que você não tenha e que eu tenha. Quer dizer que o seu risco é menor e o meu risco é um pouco maior. Mas está muito longe de um determinismo. É uma tendência sem determinismo. Vale a pena ficar mais atento. Lembrar que há uns bons anos atrás era difícil a gente saber do que um familiar faleceu, né? Antigamente você não tinha nem, às vezes, como, né? Tecnologia para identificar. Hoje, como chega no hospital, já faz tomografia, ressonância, sangrou ali, até a autópsia está melhor. Hoje se faz até ressonância pós-mortem para identificar a causa da morte. E hoje está mais fácil o acesso aos exames que identificam doenças que antigamente a gente não ia sabia, tanto né? atrás. Antigamente tinha que pôr o catéter para ver o vaso. Hoje você tem uma ressonância, uma tomografia, muito, né? De forma externa, não invasiva, você consegue identificar essas doenças. Isso aumentou. E tem que chegar isso na população, né? No SUS, na população de baixa renda, nos convênios médicos. Olha, vamos só lembrar do seguinte, gente, qualquer problema, qualquer dificuldade que você tenha, sentiu algo diferente que você está acostumado, vai no médico. Se só a gente conversar com amigo, com parente, com vizinho, é ótimo, mas não quando o assunto é saúde. Porque aí vem um que mete o bedelho, vem outro que fala outra história e você muitas vezes acaba protelando a sua ida ao médico, que quem vai fazer o diagnóstico correto, saber qual a doença e qual o tratamento que a gente tem, né, doutor Leandro? Exatamente. A informação é para armar a população, mas não é para ninguém querer resolver o problema ou se achar dono dessa verdade médica. É para buscar ajuda. Ajuda de preferência especializada, anotar direitinho os sintomas, ficou na dúvida, não ficou satisfeito, de como apareceu, como é que não foi, qual é a história familiar, que remédio você toma, não toma, não gostou daquela informação, buscar uma segunda opinião. Sim, é verdade. Né? É a sua saúde, é o seu corpo, sem desespero, sem terrorismo, mas com informação e bom senso. E responsabilidade. Responsabilidade. Depende só da gente. Totalmente. Né? Olha, vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles, lá tem muitas matérias, acesse, tem os contatos também do Dr. Leandro Teles, que é neurologista, o site é o www.leandroteles.com.br. No Facebook, facebook.com/neurologista Leandro Teles. E nas redes sociais? Instagram, Neuro Leandro Teles. E aí acabou a rede social, não tem essas três. Então no Facebook, quem quiser mandar sugestões, inclusive para futuras pautas. Claro. E no Instagram, para quem gosta de fotos, já coloquei a nossa fotinha dos bastidores. Já? Vou ver depois, vou tá curtir. Bom. Beijo, obrigada, viu? Ótimo trabalho para você. Para você também. Esse é